De volta com o Direto de Brasília, Meio Norte. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Alessandro Molon, que ao falar em um plano político para o próximo ano não citou nomes, mas teve um encontro recente com o ex-presidente Lula. A intenção é derrotar Bolsonaro no berço, no Rio de Janeiro. Ele também revelou ser candidato ao Senado e comentou a manifestação a favor do presidente da República na semana passada na capital carioca. Eu acho que é cedo para falar em nomes. Eu acho que a primeira coisa agora é a gente discutir um programa para o país. Por exemplo, olhando para os Estados Unidos da América, olha o que o presidente norte-americano está fazendo. Ele anunciou 2 pacotes que juntos somam cerca de 4 trilhões de dólares. Para, por exemplo, fazer a transição da economia norte-americana de uma economia baseada no petróleo para uma economia verde, que não polua, que não aqueça o mundo e que não condene a humanidade ao desaparecimento. E o Brasil? O que o Brasil está falando sobre isso? Nada. Aqui no Congresso Nacional tem um projeto de minha autoria, com a previsão de zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050, mas é uma discussão ainda muito distante da maioria dos parlamentares e nem se fala do governo Bolsonaro, que não quer nem ouvir falar nisso. Então é preciso rediscutir o mundo. O mundo mudou, os governos mudaram, a pandemia mudou o mundo. De que forma o Brasil se insere nesse novo mundo? Esse deve ser o nosso debate de agora. Qual é o programa para o Brasil se reconectar com o mundo, recuperar o seu prestígio internacional que foi destruído nos últimos 2 anos e encontrar uma saída para criar emprego e renda, prosperidade e justiça social para os brasileiros? Esse aqui deve ser o nosso foco. Depois disso, para o ano que vem, é hora de começar a falar em nomes. Se a gente começar a falar em nomes agora, a gente estraga esse processo, porque começam as brigas entre os nossos partidos mesmos para ver quem é que vai indicar o candidato a presidente. Isso tem que vir depois. Primeiro, o programa, a proposta. Depois, o nome que vai defender essa proposta. Eu fui convidado pelo ex-presidente Lula para conversar, estive com ele e falei exatamente isso que eu estou dizendo aqui, da importância da gente formular um programa para o Brasil, a exemplo do que fizeram os Estados Unidos da América, de transição para uma economia verde, e ressaltei para ele que, a meu ver, o Brasil tem tudo para exercer essa liderança ambiental. Esse tema é um tema em que o Brasil tem todas as condições de ser o principal país do mundo a falar disso. E isso pode trazer muitos recursos para a gente, muita riqueza para o nosso povo. Então conversamos muito sobre isso e conversamos muito sobre as eleições do Rio de Janeiro, mas não falamos sobre o palanque nacional. Pode parecer mentira, mas é verdade. Nós não falamos de qual deve ser o nome, o presidente não falou, não me perguntou e eu também não coloquei esse tema. Achei melhor começar pelo programa e deixar essa discussão de nome mais para frente. O presidente deu um péssimo exemplo. Ele mostrou como um presidente da República não deve se comportar. Por exemplo, agora ele esteve no exterior para a posse do presidente do Equador e lá fora ele usa máscara. Por que lá fora ele usa máscara e diz que é um mau exemplo andar sem máscara e aqui ele faz o contrário? É porque a vida do povo brasileiro não importa a ele? Ele despreza as vidas das pessoas que o elegeram? Eu considero isso da maior gravidade. O número de pessoas reunidas só atesta contra ele, porque quanto mais gente reunida e aglomerada, mais grave o ato que ele cometeu. Agora, havia no Rio de Janeiro muita gente de fora do Rio de Janeiro. Sinceramente, eu percebo no Rio de Janeiro um desejo grande de mudança. Eu acho que nós temos grandes chances de derrotar o bolsonarismo lá no berço dele, lá onde ele nasceu, no meu estado, no Rio de Janeiro. Molon defende uma CPI, Comissão Parlamentar